Bom dia a todos. Hoje a nossa casa está em festa, estamos muito felizes por todos vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindos. A gente também quer vocês sorrindo, felizes e alegres. Que Deus possa nos abençoar. Bem, como o trabalho da nossa casa todo mês de dezembro, né? Ele é direcionado a uma obra. Nós estamos, nesse mês de dezembro, fazendo o estudo do livro Notícias do Reino, que traz interpretações bíblicas e evangélicas à luz da codificação kardeciana, né, de João Moutinho. E a nossa lição de hoje é a lição 4, um juízo simbólico, né? Vou tentar resumir um pouco. Ele narra para a gente a história, né, de Jesus indo ao encontro do cego de Siloé, né? Se a gente for verificar nas passagens de Jesus, né, quando Jesus ia ao encontro dos enfermos, né, a gente vai verificar a situação de dois cegos, o cego de Jericó, né, e o cego de Siloé. O cego de Jericó, ele traz para a gente, de Siloé também, a entrega, a confiança, a certeza, né, daquela situação que eles estavam passando, né, da cegueira física, mas a certeza do amparo maior, a certeza de que tudo estava certo, tudo estava conforme a lei maior. Então, traz para a gente nesse livro o seguinte: João quem narra, no capítulo 9, versículo 39 a 41. Prosseguindo, disse Jesus: vim a este mundo para fazer um juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus ali presentes perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe o Senhor: se fosseis cegos, não tereis pecado algum. E João narra para a gente: depois de adorado pelo cego de Siloé, a cujos olhos apagados devolveu a visão, o Cristo pronunciou a presente sentença endereçada às autoridades religiosas que o haviam censurado. Convém esclarecer que, dentre as diversas enfermidades que Jesus haveria de curar, figuravam duas categorias de cegos: os de natureza física e os cegos da visão espiritual, consistindo ambos o bloco dos cegos que haveriam de ver. Quanto à decisão de tornar cegos os que veem, devem suas palavras ser examinadas em sentido comparativo, tomando por parâmetro a ignorância do povo e a cultura dos doutores da lei, que, embora admitindo-se portadores de elevado índice de raciocínio ou de boa visão intelectual, figuravam para o Senhor no quadro dos cegos da visão espiritual. Aí a gente vai dar uma parada por aqui, né? E aí a gente, assim, começa a analisar, quando eu comecei a fazer essa leitura, né, que muitas das vezes a gente acha que a gente, tendo a visão física, vamos dizer assim, tudo a gente vê, tudo a gente sabe, né? E aquele na sua deficiência, né, física, né, o cego por nascença, vamos dizer assim, muitas das vezes enxerga melhor do que a gente com a visão física. Né? Mas como assim? É justamente nessas duas passagens, né, que está no Novo Testamento, do cego de Jericó e o cego de Siloé, que vem trazer uma grande lição para a gente. Na realidade, até que ponto
nós enxergamos? Até que ponto ainda, né, apesar de termos a visão física, até que ponto ainda nós estamos cegos, né? E Jesus vem trazer para a gente, né, fazendo um paralelo da visão espiritual com a visão física, né? É o estar no mundo sem ser do mundo, né? Ter a necessidade, sim, das questões materiais, porque a gente precisa do trabalho, a gente precisa se alimentar, a gente precisa da roupa, né? A gente precisa, né, dos mecanismos para que a gente possa estudar, mas não levarmos tudo ao excesso. É esse chamamento, né, que ele vem nessa manhã trazer para a gente. E ele prossegue aqui dizendo para a gente a ignorância do povo e a cultura dos doutores da época. Quantos de nós ainda nos encontramos nesse mesmo patamar? Achamos que muitas das vezes, por termos uma instrução, muitas das vezes, né, ainda pelo orgulho, pelo egoísmo, nós somos mais do que aquele outro, né, que ainda não tem a sua conclusão de estudo, não conseguiu estudar. Muitas das vezes nós nos achamos até por ocuparmos, de repente, uma posição melhor em um emprego, que nós somos melhores do que aqueles que estão subordinados a gente. Então, é esse chamamento, né, que Jesus veio trazer para a gente, né? Sair dessa visão materialista e passarmos a uma visão espiritual, né? A visão da vida futura, a entender que esse momento é agora, o momento da transformação é agora. O minuto seguinte, como a gente está cansado de ouvir, o minuto seguinte já é minha vida futura. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai começar a tomar determinadas atitudes quando se aposentar, quando conseguir melhores condições financeiras para poder ajudar, para poder estar exercendo a caridade, principalmente a material, e aí a gente acaba esquecendo que a caridade ela pode ser exercida até num olhar, numa prece, né, num aperto de mão, num abraço que aquele outro precisa, até mesmo do seu silêncio, mas você está ali presente com ele. Então, ele vem trazendo para a gente essa questão da gente sair do materialismo, né? A gente passar a verificar a nossa importância de estarmos aqui no planeta, reencarnados, através, né, de tantas, do nosso dia a dia, daqueles que passam pela gente, né, das questões que a gente vê, que o outro passa, que muitas vezes a gente olha assim, é com ele, o problema é dele, não é comigo. Mas que lição o problema do outro pode me ajudar? O que eu posso também fazer para ajudar o outro? Então, ele vem fazer esse convite para a gente, né, de nos mostrar que é preciso começar a modificar os nossos sentimentos. É preciso verificarmos, hoje, nós aqui, a doutrina espírita que nos dá um novo olhar para a vida, um novo direcionamento, ela que vem nos esclarecer, clarear as nossas mentes, os nossos pensamentos, né? De fato, eu estou fielmente querendo seguir Jesus? De fato, quando eu sento aqui para estudar a doutrina espírita, as obras de Kardec, quando eu sento para ouvir uma palestra, para ouvir um comentário, quando eu leio uma página do Evangelho, eu leio apenas por ler? Ou, de fato, o Evangelho está começando a adentrar dentro de mim? Será que eu realmente estou querendo seguir Jesus? E aí, ele vem trazendo para a gente, através dessas duas narrativas, né, uma de Lucas e outra de João, eu vou tentar resumir um pouquinho a história do cego de Jericó,
né, que é Bartimeu. O cego de Jericó, naturalmente analfabeto e cego por nascença, que estava sentado à beira da estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E quando Jesus voltava de Jericó, acompanhado, né, por seus discípulos, ele começa a ouvir aquele barulho e pergunta àqueles que estavam próximo dele quem é que estava por ali. E aí a população, as pessoas que estavam ao redor, respondeu para ele: é Jesus de Nazaré. Diante dessa resposta, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele começa mais uma vez a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas que estavam ao lado começaram a se irritar com ele, começaram a falar com ele que não era para ele chamar Jesus e que ele falasse baixo. Mesmo assim, ele começou a chamar por Jesus. Jesus, ouvindo o seu chamamento, manda que o busquem. E o mensageiro, chegando perto dele, lhe diz: levanta-te depressa, que ele te chama. Bartimeu, incontinente, retira a sua capa, levanta-se rapidamente e vai estar com Jesus. E este diz: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: que eu veja. E Jesus lhe diz: veja. E ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E aí a gente analisa assim: se hoje Jesus perguntasse para a gente, para cada um de nós, o que queres que eu te faça? O que responderíamos? Estaríamos na mesma condição de Bartimeu, né, que deixou a sua capa, a sua indumentária pesada, que até então era necessária para que ele se protegesse do frio. Simbolicamente, aquela capa, aquela indumentária, são os vícios ainda que nós carregamos. O vício do orgulho, do egoísmo, do ciúme, das maledicências. Será que estamos preparados realmente para começarmos a fazer essa mudança? Para retirarmos essa capa, essa máscara ainda, que a gente ainda insiste em se apresentar e não mostrar realmente quem nós somos? Toda vez que a gente escuta o Evangelho, a gente realmente adentra naqueles ensinamentos de Jesus? E aí a gente lembra de Chico, a gente lembra, né, da trajetória de Emmanuel e tantos outros corações que seguiram fielmente Jesus. Urge que nós comecemos a refletir no Evangelho de Jesus, se realmente nós queremos segui-lo. Se nós queremos realmente fazer como Bartimeu, apesar da dificuldade física, ele desenvolveu a sua visão espiritual e a sua audição psíquica. Né? Nas dificuldades que ele encontrava, porque naquela época, né, uma época difícil, onde aquela pessoa que nascia, né, com a deficiência física, vamos dizer, a visual, conforme o texto, tinha dificuldade de encontrar um trabalho, dependia da ajuda do outro. E ele estava ali, ele ia para as portas para pedir o auxílio, para pedir o sustento, que alguém o ajudasse, mas ele estava ali sem revolta, sem reclamação. E nós, né, que temos a nossa visão, que temos o nosso trabalho, né, que temos um lar, que estamos aqui diante do Evangelho, ouvindo Jesus, ouvindo as passagens, né, esse código moral que nos convida à reformulação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. O que temos feito? Ainda continuamos na condição, conforme os discípulos, de achar que somos detentores do saber, mas na realidade somos cegos?
porque ainda não conseguimos entender Jesus. A gente ainda não conseguiu entender Jesus. A gente ainda não conseguiu adentrar no amor do Pai. E muitas das vezes, nas dificuldades, né, na cura que a gente tanto deseja alcançar, a dificuldade ela vem por nós mesmos, pelo bloqueio mental que a gente faz e o recurso não chega. Né? Porque eu ainda tenho meus pensamentos maledicentes, porque eu ainda estou, né, julgando o outro naquilo que ele faz, porque eu ainda continuo olhando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, justamente porque eu ainda fujo de mim. Eu ainda fujo de mim. Olhar para mim ainda é difícil. Né? Verificar as mazelas que eu ainda trago ainda é difícil, né? Porque ela dói, né? Mas é preciso que ela doa para eu me curar, né? É preciso que Bartimeu e o cego de Siloé passasse pelas provações, vamos dizer assim, para poder seguir verdadeiramente Jesus. O cego de Jericó, após a cura, né, ele deixa tudo e segue fielmente o Mestre Jesus. E é isso que ele espera da gente, né, que a gente realmente siga o seu evangelho. E aí a gente lembra da parábola do semeador, né? A semente é o evangelho de Jesus. Como que está essa semente dentro da gente? Nosso íntimo, ele está cheio de pedras? Ele está com espinhos? Ou eu já consigo adubar meus sentimentos em uma terra boa para que o evangelho de Jesus possa estar nascendo dentro de mim? E quando ele começa a nascer dentro de mim, eu começo a modificar as minhas atitudes, o meu ambiente, e dessa forma eu consigo passar pelas provações sem revolta, porque eu começo a entender a lei maior, a lei de Deus. E é isso aí, eu saio da escuridão, da cegueira, da visão materialista e passo a adquirir uma visão espiritual. Saber que estou no mundo, mas não preciso ser do mundo. Saber que estou aqui, mas que daqui a pouco, a qualquer momento, no momento seguinte, podem me chamar. E aí? O que eu vou apresentar? É essa reflexão que o Evangelho de Jesus, ele traz para a gente nessa manhã, né? É um convite, um chamamento para que a gente possa aprender com esses cegos, vamos dizer assim, que foram narrados no Novo Testamento e que a doutrina espírita traz para a gente o esclarecimento, a desenvolvermos uma visão mais ampla, uma visão, né, de amor, uma visão na certeza de que estamos amparados, de que os benfeitores estão aqui, e eles estão aqui conforme Charles leu o prefácio, né? Os Espíritos do Senhor estão aqui, né? A cura, ela está ao nosso alcance, mas é preciso que eu caminhe, que eu entenda, que eu comece a modificar os meus atos e as minhas atitudes, a desenvolver uma nova visão de vida, uma nova audição psíquica, assim como fez Bartimeu, a ser capazes de ouvir e de ver, a prestar atenção naquilo que a gente vem ouvindo, né, naquilo que eu vou escolher, sabendo que a minha escolha trará uma consequência. Dependendo da minha escolha, do meu falar, do meu agir, é o meu minuto seguinte. Então, que nessa reflexão dessa manhã, um pouco rápida, porque o nosso horário hoje está um pouco curto, né, que a gente possa pedir a Jesus que Ele nos dê força
para que a gente olhe para a gente mesma, para que a gente consiga tirar essa capa de vícios, né, que ainda trazemos, entendendo que o Evangelho, o código moral, é o remédio que nós precisamos, né? Vai arder, vai doer olhar para a gente, mas é necessário. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos orientar, e que pela parte material, final de um ciclo, e um novo ciclo que se inicia, né, que é 2018, nós possamos começar desde agora a colocar o Evangelho na prática diária, no nosso dia a dia. E assim podermos fielmente começarmos a seguir Jesus. Que Deus possa nos abençoar.